Olá, pessoal! Vamos mergulhar hoje num dos temas mais fundamentais do direito civil, os direitos reais. A ideia aqui é a gente desvendar esse assunto de uma vez por todas para entender como a lei realmente enxerga a nossa relação com as coisas, com os bens. E para começar, já vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, derruba muita gente, até mesmo quem já está na área. A resposta para isso aqui pode não ser tão óbvia e com certeza vai mudar o jeito que se olha para um simples contrato. Vamos descobrir isso juntos? Bom, então, primeiro passo, vamos entender o que, afinal de contas, é um direito real e qual é a sua regra de ouro. Ok, essa é a definição clássica. Mas o que isso significa na prática? Significa que o direito gruda na coisa, no bem. Ele não é um direito contra uma pessoa específica, mas sim sobre o objeto em si. E por isso ele tem eficácia erga omnes, uma expressão que a gente ouve muito e que quer dizer simplesmente que vale contra todos. Todo mundo é obrigado a respeitar. Pessoal, atenção máxima a essa palavra, taxatividade. Esse é o princípio fundamental aqui. Isso quer dizer que a lista de direitos reais, que está lá no artigo 1225 do Código Civil, é uma lista fechada. É um rol taxativo. Só é direito real o que a lei diz que é. Ponto. E qual a consequência disso? É que a gente não pode sair por aí criando novos direitos reais por contrato. A vontade das partes não tem esse poder. Os direitos reais são só aqueles que a lei prevê, como esses exemplos aí na tela: a propriedade, que é o mais completo, o usufruto, a hipoteca e vários outros. E aqui está uma das pegadinhas mais clássicas. Muita gente confunde. Um contrato de aluguel, por exemplo, ele não cria um direito real sobre o imóvel. Ele cria um direito pessoal, uma obrigação entre o locador e o locatário. É uma relação entre pessoas e não de uma pessoa com a coisa. Certo, já entendemos o conceito. Agora vamos para a parte que interessa. Como é que alguém se torna dono de alguma coisa? Qual é o exato momento em que o clique acontece e a propriedade muda de mãos? Bom, a lei faz uma distinção muito clara entre a forma de adquirir bens móveis, tipo o celular, e bens imóveis, como uma casa. E entender essa diferença é absolutamente crucial. Olha só que interessante, para bens móveis, um notebook, um carro, a propriedade se transfere com a simples entrega. É o que a gente no direito chama de tradição. Pegou, pagou, é seu. Já para os bens imóveis, um apartamento, um terreno, a história é bem diferente. A transferência só acontece de verdade com o registro no cartório de registro de imóveis. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato e a maior fonte de confusão. A escritura pública feita no tabelionato é só o primeiro passo. É o contrato formal, mas ela sozinha não te torna dono. É preciso pegar essa escritura e levar para registrar no cartório competente. Lembrem-se sempre daquela máxima: quem não registra não é dono. Beleza, agora que a gente já sabe como alguém se torna proprietário, a pergunta é: o que esse título de dono realmente dá direito de fazer? Quais são os poderes que vêm com a propriedade? O artigo 1228 do Código Civil nos dá a resposta. Ele lista os 4 poderes do proprietário. E para a gente nunca mais esquecer, tem um mnemônico famoso, o GRUD. Gozar, que é o direito de colher os frutos, como receber o aluguel. Reaver, que é o poder de ir buscar a coisa de quem a tem injustamente. Usar, que é, bom, o próprio nome diz, utilizar o bem. E dispor, que é o poder de vender, doar, dar em garantia, enfim, se desfazer da coisa. Mas muito cuidado aqui, é um erro enorme pensar que por ter esses 4 poderes o direito de propriedade é absoluto e ilimitado. A resposta é um grande não é. O nosso Código Civil atual estabelece que a propriedade precisa cumprir uma função social, econômica e ambiental. O que isso quer dizer? Que o dono não pode usar o seu bem só para prejudicar os outros ou simplesmente abandoná-lo. Um proprietário de um terreno urbano, por exemplo, não pode deixar ele lá vazio só para especulação, gerando problemas para a vizinhança. Para a gente amarrar esses conceitos, vamos analisar uma situação bem prática, do dia a dia, que todo mundo pode passar. O que a lei diz quando alguém encontra uma coisa perdida? Esquece aquela história de achado não é roubado. Juridicamente falando, a coisa é bem mais séria. A lei, na verdade, estabelece deveres bem claros para a pessoa que encontra um objeto que foi perdido. A lei determina que a primeira coisa a fazer é tentar devolver ao dono. Se não conseguir encontrar o dono, o dever é entregar o objeto à autoridade competente. Ficar com a coisa para si é crime, tá? Chama-se apropriação de coisa achada e está previsto no Código Penal. Agora, para incentivar a honestidade, a lei também prevê um benefício.
Quem encontra e faz a coisa certa tem direito a uma recompensa, que é chamada de achádigo. Essa recompensa não pode ser inferior a 5% do valor do bem. Além disso, tem direito a ser reembolsado por qualquer despesa que tenha tido para conservar a coisa. E aí vem a grande surpresa para muita gente. Se o dono não aparecer em 60 dias, o que acontece? O bem vai ser leiloado. Desse valor, paga-se as despesas e a recompensa de quem achou, e o que sobrar vai para o município onde o objeto foi encontrado. Ou seja, a coisa não fica, como regra, para quem achou. No final das contas, o que todos esses exemplos mostram é que o direito de propriedade, por mais forte que seja, não é absoluto. Ele é constantemente equilibrado com os interesses de toda a sociedade. E a grande questão que fica, e que é o centro de muitos debates no direito, é exatamente essa: qual é o limite? Onde termina o direito individual e começa o interesse de todos nós? Uma reflexão que com certeza vale a pena.